Então, aquele bendito Espírito, ele trouxe para dentro de nós todos os seus frutos divinos, celestiais. O amor, a paz. Interessante, quando os discípulos estavam todos reunidos, depois que o Senhor Jesus havia morrido, eles estavam tão ansiosos naquele cenáculo fechado, temerosos, ansiosos, porque para muitos ali tinha acabado toda a esperança deles, o líder deles havia morrido numa cruz, mas de repente o Senhor Jesus se apresenta diante deles e diz: paz seja convosco. Que alegria para eles. Muitos ficaram como que delirando, não acreditando naquilo que estavam vendo. O Senhor está no nosso meio e disse: paz seja convosco. Ele já havia dito isso lá em João 14, 27. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Que coisa linda, irmãos. Então, alegria. Por isso que quando uma pessoa ela nasce de novo, eu creio que um dos primeiros frutos que é manifestado ali é a alegria. Todo filho de Deus é uma pessoa alegre. E a alegria da salvação, quando ela tem aquela experiência de regeneração, a alegria nela é uma alegria transbordante, uma alegria tão maravilhosa, uma alegria que não dá para medir, ela é indizível. Por isso que Pedro fala, o próprio Pedro disse que ele nos alegra, nisto exultais, com uma alegria indizível, porque mediante a sua ressurreição, ele nos regenerou para uma viva esperança. Então hoje temos uma esperança viva, então isso é motivo de alegria. E depois os outros frutos, que é longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tudo isso o Senhor trabalhou na vida de Pedro, está trabalhando em nós também, para exercitar esses frutos. Temos dito aqui algumas vezes que o nosso Deus e Pai, Ele é muito prático. Ele, para exercitar os frutos do Espírito em nós, que já está em nós, Ele precisa de trazer circunstâncias, pessoas, lugares, para que a gente então possa exercitar aquilo que nós já temos. Nós já temos o Espírito, Ele já habita em nós, cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo. Ele veio para dentro de nós, então agora Ele quer exercitar esse Espírito, trazendo pessoas não amáveis, para a gente amar, trazendo situações perplexas, sem saída, para que Ele exercite em nós então a paz no nosso coração. E Ele disse que nós teríamos paz em todas as circunstâncias. Então, quando nós estamos diante de uma situação que nos rouba a paz, precisamos de ir aos pés do Senhor para que Ele manifeste o fruto do Espírito, a paz. Nós já temos o Senhor em nós. Às vezes o Senhor, Ele é tão pequeno em nós, e nós somos tão cheios de nós mesmos, nessas circunstâncias que de fato são, ou têm a tendência de nos abalar, é que nós vemos o quanto temos de nós, ficamos trêmulos de medo. Agora, se nós estivéssemos cheios de Cristo, nós certamente teríamos uma fé alicerçada na manifestação do Espírito, trazendo paz. Por isso que é importante, irmãos, a gente sempre fala e ora. Isso não pode tornar assim uma coisa mecânica, até que Cristo seja formado em vós. Ele necessariamente tem que ser formado em nós. Quando Ele é formado em nós, então todos os frutos do Espírito, eles vão tomando os compartimentos da nossa alma, trazendo para nós muita segurança, muita paz, muita alegria, a ponto de, em qualquer tipo de circunstância, nós vamos não temer, mas apenas confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, por que Ele envia essas circunstâncias perplexas, sem saída na nossa vida? Porque essas coisas nos abalam. E Ele quer remover essas coisas que abalam para colocar em nós um reino inabalável. Somos filhos de Deus. Uma das coisas que temos que ter sempre em mente é que eu e você fomos remidos pelo Senhor. Você é um remido. Olha que maravilha!
O sangue do Cordeiro lhe resgatou, lhe comprou para o Pai. Nós somos do Pai, filhos de Deus em Cristo Jesus. Somos crentes religiosos, evangélicos? Não, nós somos filhos de Deus. Então, a nossa maior virtude aqui na face da terra é que nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. Pertencemos à família do Senhor, famílias de Deus, famílias benditas do Senhor. Isso é o que é fundamental. Isso que deve nos alegrar. Hoje a gente vai verificar que Pedro, ele tinha iniciativa e ele tinha envolvimento. Claro que as três são curiosidade, iniciativa e envolvimento. Se nós formos analisarmos, se você ler o Novo Testamento, os 4 evangelhos e as cartas de Pedro, as 2 cartas, você vai encontrar muitas coisas ali que venha realmente definir a liderança de Pedro. Mas essas 3, segundo o meu entendimento, são as mais importantes, fundamentais para os nossos propósitos aqui. Entende? As outras são mais genéricas, mais periféricas, mas essas aqui são fundamentais. Então, se o Pai trabalhou em Pedro, claro que o discipulado da Pedro é o mesmo que o nosso também. Nós vamos ver aqui lições preciosíssimas, hoje com a ajuda do Senhor, para o nosso crescimento também. Então vamos ler aqui, Mateus 16, verso 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nesta hora bendita de oração, que o Teu Espírito, Ele aquieta o nosso coração aflito. Pai, que a Tua paz reine neste momento de reflexão. Esvazia as nossas mentes para que elas sejam preenchidas com aquilo que é de Ti mesmo. Como somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Tu és em nós e realizaste em nós através do Teu amado Filho, e nos levaste a crer também na obra consumada do Calvário. Nunca podemos nos esquecer, Pai, Te louvamos por isso, porque ali na cruz, no corpo de Cristo, o nosso pecado foi tirado de nós, foi removido, foi aniquilado. O velho homem perdeu a sua vida porque ele foi crucificado e morto, e também foi sepultado, assim diz as Escrituras. E também nós cremos que pelo Teu sobreexcelente poder, Tu ressuscitaste Cristo dentre os mortos e nos fizeste unidos a Ele na Sua ressurreição. Hoje estamos descansados nele, nos lugares celestiais, junto com Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito que foi enviado até nós, que Ele nos conduza nessa oportunidade, nos revelando mais de Cristo, cuidando deste ambiente onde a Tua igreja se reúne nessa oportunidade. Que não haja distração, tome as nossas mentes, encha-nos, ó Pai, de Ti mesmo, nos dê visão espiritual para vermos além da letra a Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele está respondendo uma pergunta que o Senhor havia perguntado para os discípulos especificamente. E vocês, quem dizeis que eu sou? Nós dissemos algumas vezes que nessa oportunidade aqui, o Pai eu vejo assim que o Deus tinha uma loucura que os discípulos ou soubessem quem era o Cristo. Eles conheciam Jesus, mas o Cristo estava vedado ali pela sua carne. Então, quando Jesus disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?", aí o Pai então soprou pelo seu Espírito em Pedro, abrindo o entendimento de Pedro, trazendo a ele uma visão espiritual. Ele então pôde proferir essa palavra: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, diante desta grande revelação, eu quero aqui dizer algo muito importante para vocês, que a bênção que muitas vezes nós queremos ou buscamos diante do Pai, ela é muito minúscula, é muito pequena diante desta grande revelação. Porque quando Deus de fato, Ele nos abençoa,
e nós sabemos que a única maneira dele nos abençoar é na pessoa de Cristo, Deus sempre nos abençoa de uma forma abundante. Nunca pense que será menos do que isso, irmãos. Aquilo que Ele tem para você, talvez você ainda não saiba, mas procure descobrir isso aos pés do Senhor, que todas as bênçãos que chegam até você, por parte do Senhor Jesus Cristo, são bênçãos abundantes. Agora nós temos que nos apropriar dessas verdades, dessas realidades. Então peça ao Senhor que você seja uma pessoa de iniciativa para buscar. Não se contente com pequenas coisas. Busque diante do Senhor grandes coisas. Essas grandes coisas procedem do Deus grande. Só que quando nós buscamos coisas grandes diante do Senhor, Ele vai trazer para o nosso coração um grande contentamento, que nós sabemos que Ele é grande, mas nós vamos experimentar a sua grandeza em realidade espiritual, numa segurança tal que, quando estivermos caminhando pela rua, você vai lembrar daquela palavra que Ele disse lá em Isaías 41, versículo 10 e 13: não temas, que eu sou contigo, não te assombres ou te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. É um Deus que estende a sua mão para nós. Tem até um cântico, né? Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Que coisa linda isso, né? E é exatamente isso que Ele faz. Ele sempre estende as suas mãos para nós. A palavra fala em Oséias 11:3: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Que lindo, irmãos. Que precioso é o nosso Senhor, né? Isso é maravilhoso demais. Então, quando nós temos uma iniciativa, nós vamos ter automaticamente também um envolvimento. Agora, o que é perigoso é quando uma pessoa, ela nasce com curiosidade, com iniciativa e com envolvimento, mas se isto não for tocado pelo Senhor, ou em outras palavras, se o Senhor não colocar suas mãos em nós para nos moldar, a nossa curiosidade, a nossa iniciativa e o nosso envolvimento se torna algo muito perigoso para nós mesmos. É um perigo isso, irmãos. Nós vamos ser sempre precipitados, mas Pedro, no próximo domingo nós vamos entender como que o Pai trabalhou moldando essas coisas na vida de Pedro, a sua curiosidade, a sua iniciativa e o seu envolvimento. Era impressionante como que este Pai amoroso. Então, Deus deseja fazer de nós pessoas excelentes. O que é excelente? Excelente é uma palavra que no hebraico, a palavra excelente, claro que ela aparece mais no Antigo Testamento, nós vamos ver uns textos já, que ela significa preciosa. A palavra excelente, ela significa assim, preciosa, pessoas preciosas. É o trabalho que Deus fez na vida de Pedro. Ele era uma pedra, uma brita, ele era uma pedregulho, e Deus então fez de Pedro uma pedra preciosa, uma pedra que brilhava, uma pedra transparente, que você consegue enxergar do outro lado. Está me compreendendo? Então Ele quer fazer isso conosco também, né? Então Ele vai nos moldar também de que maneira, irmãos? Em primeiro lugar, pela pessoa do Espírito, depois pela cruz, e depois pelas circunstâncias, e depois pela operação da palavra. O sentido é que Ele vai operar em nós pelo seu Espírito, primeiro a palavra, a cruz e as circunstâncias. É sempre nessa ordem que Ele vai tratar isso conosco, né? Porque Deus deseja fazer de mim e de você filhos excelentes. Por que filhos excelentes? Filhos preciosos, porque Deus, Ele é santo,
divino, perfeito. Por isso que é importante, irmãos, que a pessoa do Filho, ela seja formada em nós. Ele é que brilha, Ele que é a luz do mundo. Quando Cristo está realmente sendo o nosso tudo, obviamente que você pode ter certeza de uma coisa: você vai brilhar. Este mundo verá em você a luz dele. Em tudo que você faz, no seu procedimento, na sua fala, na sua maneira de tratar com seus filhos, de tratar com seus colegas do mundo, eles vão perceber e enxergar em nós essa luz que é Cristo. Isso é tão maravilhoso, né? Porque, irmãos, foi assim com Daniel. Lembra de Daniel capítulo 5, versículo 11 e 12? Sobre aquela escritura na parede, que aqueles sátrapas disseram o seguinte: olha, tem um aqui na Babilônia que ele tem uma coisa diferente. O que Daniel tinha? A palavra fala lá em Daniel capítulo 5, versículo 12, que ele tinha um espírito excelente. Excelente. Era um espírito maravilhoso. Era algo assim que eles viam em Daniel, algo precioso. Mas por que então que aqueles homens, quando o rei Belsazzar falou: olha, mas cadê? E eles não gostavam de Daniel, mas tiveram que reconhecer que Daniel era aquele que tinha um espírito excelente. Por quê? Porque se não tivesse interpretação, a cabeça deles estavam em perigo. Então veja o que eles disseram. Vamos abrir em Daniel capítulo 5, irmãos. Vamos ler o versículo 11 e 12. Aqui é muito interessante nós analisarmos com bastante acuidade. O versículo 11 diz assim: então eles estão respondendo, para o rei Belsazzar. Ele disse assim no versículo 11 do capítulo 5 de Daniel: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente. Aqui essa palavra excelente no hebraico significa um espírito precioso. Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Eles estavam dando testemunho de quem era Daniel, embora eles perseguiam Daniel, mas neles não havia capacidade de interpretar. Então, há um no teu reino. Ele era chefe dos feiticeiros. Isso indica aqui também no versículo 11, irmãos, que os filhos de Deus em Cristo Jesus chefia essa gangue aí de feiticeiro. Ou seja, eles não podem sobrepor aos filhos de Deus. Nós temos uma embaixada aqui que o Pai nos confiou. O Pai nos confiou um reino. Então, temos aqui o Espírito excelente. Agora, irmãos, quando cremos no Senhor, esse Espírito Santo de Deus, que é Deus, vem para dentro de nós. Vocês acham que Ele não é um Espírito excelente? Então, foi assim também com José do Egito. José do Egito também tinha algo nele que era absolutamente excelente. Abra lá em Deuteronômio, no capítulo 33. Irmãos, nós temos que desfrutar disso, porque nós temos isso, irmãos. Não é algo que pode chegar até nós. Não, isso aqui é uma realidade em nós. Talvez nós não saibamos disso, mas Deuteronômio, capítulo 33, a partir do versículo 13. Note que vai aparecer aqui 5 vezes a palavra excelente. Capítulo 33, de 13, vamos ler até o 16, que diz assim: de José disse, José, lembre-se, ele é uma figura de Cristo. Bendita do Senhor seja a sua terra,
como o que é mais excelente dos céus. Está vendo? Então, aquele texto de Efésios 1:3, ele é maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, com o que é mais excelente dos céus. Como que Deus abençoa seus filhos? Com aquilo que é mais excelente. De onde? Dos céus. Em Cristo, nos lugares celestiais, nós somos abençoados. Muito bem, então a primeira vez que aparece aqui a palavra excelente. Dos céus, do orvalho e das profundezas. 14. Com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Olha a palavra excelente, daquilo que o sol amadurece. Assim era com José, porque tudo que José colocava a mão, prosperava. E por que prosperava? Gênesis 39, porque Deus era com ele. Então tudo é excelente. Quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, tudo que nós fizermos será bem sucedido. Que maravilha isso, irmãos. Então aqui, segunda vez aparece a palavra excelente. A terceira vez no versículo 15. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Tudo que é excelente para nós é eterno, irmão. Percebe? 4 vezes. E no versículo 16 diz assim: com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e de benevolência daquele que apareceu na sarça. De tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Então, irmãos, aqui um detalhe importante. Tudo isso veio sobre a cabeça de José. Jesus, quando ele ascendeu na glória, ele recebeu do Pai poder, honra, glória, tudo. Então, Paulo vai dizer, interpretar para nós: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, sobre a cabeça de José, cabeça de Cristo. Tudo é excelente. Agora, irmãos, onde é que Cristo está habitando? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, tudo que vem do alto para mim e para você é excelente, ou em outras palavras, é preciosíssimo. Vocês estão me compreendendo? Uma outra vez que aparece essa palavra aqui, excelente, é em Cântico, capítulo 4, versículo 13. Veja o que a noiva está falando para o noivo, que é Cristo. Cântico, capítulo 4, verso 13, irmãos, muito interessante. Temos que pegar e meditar nessas palavras excelentes. Nós vamos encontrar tantas riquezas aqui. Olha só o versículo 13. Aqui é a fala da noiva, da Sulamita. Olha o 13. Diz assim a palavra, aqui o esposo falando para ela. Primeiro ele diz no versículo 12: jardim fechado és tu. Por que ele colocou jardim fechado? Porque agora, quando alguém nasce de novo, é um jardim fechado pelo Senhor, porque Ele vai cuidar, para que nenhum mal nos suceda. Ele vigia de dia e de noite, Isaías 27:3, porque lá no jardim do Éden era aberto, não era um jardim fechado, porque Deus queria que ali no jardim, porque Deus deu ao homem livre arbítrio, e ele poderia escolher comer do fruto da árvore da vida e ter a vida de Deus dentro de si, ou então comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então era aberto, mas agora que nascemos de novo, o noivo tem um cuidado muito especial com a sua noiva. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Agora veja aqui o que esse jardineiro celestial ele diz mais: os teus renovos, aquilo que vai brotar de nós, é fruto daquilo que Ele é em nós, irmãos. Por isso que produzir frutos dignos de frutos dignos de? Eu falando aqui. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, produzir frutos dignos de, que mais?
Ou seja, ali há a manifestação do fruto do Espírito. Então, os teus renovos são um pomar de romãs, como frutos excelentes. Aqui no hebraico é frutos mais preciosos. É isso que a igreja produz, ou pelo menos ela deve produzir, porque ela está em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui, depois do trabalho que o Senhor fez em Pedro, fará também em nós. Essas coisas excelentes, que se você for analisar, ler Apocalipse, que Deus, o Senhor Jesus trabalhando em Pedro, fez dele aquele que encabeça, como a pedra de jaspe. Mas, irmãos, os irmãos maduros e maduros em Cristo Jesus terão também esta pedra de jaspe, essa pedra brilhante, essa pedra preciosa. Deixa eu ler só mais um texto aqui, em Apocalipse capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 9, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Isso aqui são coisas que brevemente irão acontecer, lá no futuro. Diz assim a palavra, Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora veja aqui o versículo 11, meus irmãos, a qual tem a glória de Deus. A igreja, não é que ela vai ter, ela tem a glória de Deus. E o que mais? O seu fulgor, a manifestação desta luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, excelentíssima, como pedra de jaspe cristalina, na qual foi o que o Senhor fez de Pedro, como que uma pedra de jaspe, e faz de mim e de você também, para que então nós possamos brilhar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, para os discípulos, eu não tenho dúvida, para eles seguirem a Cristo, eles precisavam de uma revelação. Quando o Senhor começou ali a regimentar os seus discípulos, está pensando que eles foram assim? Chamou e eu vou. Não era assim. Eles tiveram um vislumbre de quem é Cristo, porque eles eram o povo de Israel, e aqueles que eram o povo escolhido de Deus, ou seja, que Deus já sabia que iriam crer nele desde a fundação do mundo, esperavam o que e quem? O Messias. Então, deixa eu citar para vocês alguns versículos para que os irmãos fiquem um pouco impressionados. Abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, que diz assim, olha só, Evangelho de João 1, versículo 45, a palavra, ela diz assim, olha que interessante aqui, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhes, demorou tanto, mas achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha só aqui a glória do homem aqui, olha a jactância do homem. Achamos. Eles acharam porque Jesus se deixou ser achados por eles. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, vendo aqui, olha o versículo 48 agora. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí depois ele teve uma grande, ou uma revelação, ou entendimento, que diz assim, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E aí ele já apontou para algo celestial e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos. Que lindo, irmãos.
Vocês terão visão de Deus agora. Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, diante esta revelação que Jacó teve lá em Betel, que era a casa de Deus, Deus estava aqui, eu não sabia, ele então edificou as pedras e colocou o nome de Betel, Bet, casa, Tel, teologia, Deus, Betel, casa de Deus. Então aqui ele interpreta, eu sou a interpretação, eu sou a realidade daquilo que Jacó viu. Vocês verão os céus abertos e os anjos descendo, subindo e descendo, ou seja, eu sou a porta. Entende? Que lindo, irmãos, que coisa mais preciosa é isso aqui que nós temos no nosso amado Senhor. Agora, veja aqui o versículo, não, 50 nós já acabamos de ler, né? Céus abertos. Irmãos, que coisa mais linda é isso aqui. Agora, queridos, quando eu disse que nós somos preciosos, excelentes, deixa eu citar mais um texto aqui para vocês. Isaías 43. Podia deixar de citar esse texto porque ele é tão precioso, fala tanto aos nossos corações, que eu estaria traindo os irmãos se não referissem e desse aos irmãos entender o que isso significa. No 43, do 1 até o 3, ele fala da redenção, que ele nos chamou pelo nome dele, que ele nos remiu, chamou pelo nosso nome, nós somos dele. E ele já fala que depois do novo nascimento haveria tribulação para a salvação da alma, quando passares pelas águas, pelo rio, pelo fogo. Mas chega no versículo 4, ele diz assim, o 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia Sebá por ti. Agora veja aqui o versículo 4, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Por que aqui nesse caso somos preciosos aos olhos dele? Porque Deus, no seu Kairós, ele já nos vê em Cristo. E o precioso não é nós, precioso é Cristo. Cristo habitando em nós, visto que foste precioso aos meus olhos. Estão me compreendendo, irmãos, aqui? A beleza disso? Que lindo é isso aqui. E vamos lá para mais um texto, Êxodo, capítulo 19, versículo 5, também vai mostrar dessa peculiaridade, que nós somos preciosos sim, aos olhos dele. Diz assim a palavra, versículo 5, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa palavra aqui, peculiar, no original significa preciosa, excelentíssima, é o sentido aqui. Então, somos propriedades excelentes de Deus, propriedades preciosas de Deus. Antes nós não éramos. Você acha que um vaso de barro pode ser precioso? Mas quando ele coloca em nós o seu amado Filho, que é precioso, nós somos preciosos nele e o Pai nos vê preciosos. Compreenderam? Tranquilo? Então vamos aqui avançar um pouquinho. Vamos analisar aqui as outras características de uma liderança do apóstolo Pedro. Outro ingrediente necessário na vida de Pedro era a iniciativa. O que é uma pessoa de iniciativa? Uma pessoa de iniciativa é aquela que não espera que os outros mandem-na realizar algum trabalho. Ela vai e o faz. Essa pessoa pensa no que o seu trabalho pode trazer, nos resultados que terá se realizar algo, se iniciar alguma coisa. Um verdadeiro líder deve ser o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. É um iniciador. Observe que Pedro não apenas fazia perguntas, normalmente ele também era o primeiro a responder às questões apresentadas por Cristo. Por exemplo,
Quando Jesus perguntou aos 12 se eles queriam deixá-los também, Pedro respondeu em João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, claro que Pedro disse isso aqui mediante aquela revelação. Nós não apenas basta crer, nós temos crido, e crido seria suficiente. Eu criei minha morte e ressurreição com Cristo, mas não para aí. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então eles procuravam cada dia mais conhecer o Senhor, não apenas crer nele. Então Pedro aqui estava limpo pelas palavras que o Senhor havia dito, embora ele não tinha sido regenerado ainda. Ele vai dizer isso lá em sua primeira carta, 1 versículo 3, né? Regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele tinha crido. Interessante, irmãos, que essa revelação que ele teve de Cristo, da palavra viva encarnada, isso foi o assunto de Pedro em toda a sua vida. Lembra quando o apóstolo Pedro estava diante do Sinédrio, em Atos 4,12, qual foi a palavra que ele disse lá? Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que coisa mais preciosa! Ele escreveu lá na sua primeira carta 1:23, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para todo o sempre. Era uma palavra tão preciosa. Então essa palavra aqui perseguiu Pedro, como também alguns santos do Antigo Testamento. Por exemplo, Asaf. Se você lê o Salmo 73, os versículos 24 em diante, 24, 25 e 26, você vai perceber que a quem tenho eu no céu? Não há outro na terra em que eu me compraza. Então aqui a pergunta é, quando Jesus diz, vocês também querem me deixar? Porque Jesus falou uma palavra dura ali para eles. E segundo a história da igreja, está escrito que muitos cristãos, eles foram acusados de ser canibais. Porque Jesus aqui no contexto, ele está falando, ele diz o seguinte: quem comer a minha carne, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Então, eles ficavam escutando atrás das portas e acusavam os cristãos de canibalistas. Eles comem a carne do Senhor, eles bebem o sangue do Senhor e eram maltratados. Não é isso que Jesus estava dizendo, né? Ou seja, quem de mim se alimenta, o nosso alimento é Cristo. Temos que se alimentar de Cristo, comer Cristo, beber Cristo, respirar Cristo, transpirar Cristo. Entende, irmãos? Esse aqui é o sentido aqui. Às vezes, ele teve que voltar atrás, retirar o que havia dito, retratar-se ou ser repreendido. Então o Senhor fez tudo isso porque ele estava moldando as iniciativas de Pedro. Pedro, a tua iniciativa ela é ótima, eu lhe fiz com esses dons, mas eu preciso de trabalhar isso em você, senão você vai se matar com essas iniciativas aí, né? A gente vai ver algumas aqui mais para frente, né? Mas o fato de estar sempre disposto a agarrar as oportunidades com unhas e dentes marcava-o como um verdadeiro líder. Vocês se lembram de uma típica corte romana que era formada por diversos soldados? Pois eles foram prender Jesus. Sabe o que houve? Sem hesitar, Pedro puxou sua espada e brandiu-a contra a cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote. Sem dúvida, Pedro estava tentando cortar a cabeça do servo. Malco desviou-se e teve a orelha decepada. Mas, graças ao Senhor, a orelha de Malco foi restaurada, conforme diz Lucas 22:51. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Imagina só, irmãos, quando aqueles guardas com porretes, varapaus, era uma corte de romanos, tinha ali mais ou menos uns 30 soldados ou mais. Imagina a iniciativa de Pedro, quando foram prender Jesus. Ele
lançou mão da espada e queria cortar a cabeça de Malco, e ele desviou e decepou sua orelha. Era um homem de iniciativa, mas você percebe aqui que as iniciativas deles não eram moldadas ainda? Não é assim? Então, o problema de Pedro é que ele não se conhecia tão bem como o Senhor o conhecia. Nós também, a gente pensa que a gente se conhece, irmãos, a gente não se conhece. Quem nos conhece de fato é o Senhor, porque eu penso que escondidas ali nas trincheiras da alma de Pedro, estava as suas fraquezas. Tinha ali as suas fraquezas. Deixa eu mostrar algumas para vocês aqui. Abra lá em João capítulo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 36. João 13, a partir do versículo 36. Veja aqui, que coisa interessante que Pedro pergunta para o Senhor. Então ele tinha essa iniciativa. João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Irmãos, eu creio que essa palavra deve ter ficado no coração de Pedro, porque aquele lagar, Pedro, eu vou pisar sozinho. Aonde eu vou agora, você não pode me seguir, mas você me seguirá mais tarde. Depois, quando eu ascender, eu vou descer até vocês em espírito. E agora veja aqui, Pedro, a fraqueza dele. Replicou-lhe Pedro, e ele estava certo disso, irmãos: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Que história é essa? Se for necessário, eu dou a minha vida por ti. Aí Jesus, com aquela cortesia, com aquela diplomacia, respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Mas olha o que Jesus diz para Pedro e também para os discípulos: mas olha, aconteça o que acontecer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, se você ouvisse isso dos lábios do Senhor, qual seria a tua atitude? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso deve alegrar o nosso coração. Sabe como que o apóstolo Paulo interpretou essa fala de Cristo aqui? Eu tenho uma plena convicção. Não precisa abrir, eu vou citar o texto aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Paulo ele escreveu assim, porque Jesus disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Paulo escreveu assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor, referindo-se à vinda dele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar com nada, com absolutamente nada. Ele é maravilhoso. Graças ao Senhor por isso. Então, Pedro era o primeiro sempre em tomar a iniciativa. Era o primeiro a fazer perguntas e tentar responder questões. Todo homem e mulher que tem iniciativa é assim. Era um homem que sempre tomava iniciativa, aproveitava o momento e avançava. É disso que é feita a liderança: curiosidade e iniciativa. Jesus é o nosso líder, mas para nós segui-lo é necessário algo fundamental. Lucas 9, 23 diz assim a palavra: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, não fique desanimado não, porque todos nós somos seguidores de Cristo inadequados. Mas o Senhor, Ele deseja trabalhar em nós para que nós sejamos adequados. Ele vai fazer isso dia a dia.
irmãos, pelas circunstâncias, pelo Espírito, pela palavra, pela operação da cruz em nós, né? Então nós temos que calcular sempre o custo. Você quer ou não quer? É um convite. Se vocês quiserem, quem quer vir após mim, tem uma coisa aqui: negue-se a si mesmo. Porque quando nós negamos a nós mesmos, Ele vai operar em nós de uma maneira adequada. É não mais eu, mas Cristo que vai estar operando. É Ele que vai agir em vós. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas se nós não estivermos entregues ao trabalho de suas mãos, nós não vamos estar negando a nós mesmos. Por isso que ele disse lá em Lucas 14, versículo 33, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Tudo quanto tem. O que nós temos, irmãos? Se a gente for pontuar, nós não temos nada, e nós achamos que temos tudo, mas Ele nos deu tudo para nós, que é Cristo. Cristo é tudo em todos. O que nós precisamos mais? De descansar, de crer e ficar crendo, falar: Senhor, muito obrigado, porque Tu és Deus tão maravilhoso, tão condescendente. Ah, irmãos, como nós precisamos. Agora, se você amar a sua própria vida da alma, você vai perdê-la. Se você odiar a sua própria vida da alma psique, você vai preservá-la para a vida eterna. Estão me compreendendo? Isso é tão claro nas Escrituras Sagradas, né? Agora, o que nós precisamos é de ter essa iniciativa. O Senhor faz um convite, a resposta é sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. E nós sabemos, irmãos, que muitos daqueles que se dizem cristãos estão tão iludidos, tão enganados, ficando em casa, não tendo prazer na reunião. Quem não tem prazer na reunião da igreja é um forte candidato a não ir para a glória, porque na glória é lugar de unidade. Imagina só, nós estamos na glória, mas de repente você, não, eu gosto de ficar isolado, né? Então imagina só, no céu tem os irmãos reunidos louvando o Senhor. Então, mas tem lá no cantinho lá, Deus é uma pessoa lá que creu em mim, mas viveu uma vida lá na casa deles, ficaram lá com medo de muitas coisas. Então vocês vão ficar aí separados. Não, irmãos, se você não tem prazer hoje na reunião da igreja, será que lá você vai ter? Lá você vai sentir um peixe fora d'água. Nunca obedeceu a voz do Senhor, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Ó, quão bom e quão amável, agradável, suave é viver unidos os irmãos. Foi a unidade que Ele fez pela sua morte e ressurreição, e nós não temos essa obrigação de preservar a unidade, viver em unidade? Que igreja que é essa que Ele comprou? Misericórdia, irmãos. Eu tenho pena, infelizmente, daqueles que se dizem cristãos, mas que não obedecem ao Evangelho. A palavra fala que eles serão banidos da face do Senhor e cairão em eterna perdição. Não adianta conhecer o Evangelho, tem que praticar o Evangelho, amando uns aos outros como Cristo nos amou. A evidência de que você é um filho de Deus é você amar o seu irmão. Para amar o seu irmão, você tem que conviver junto com ele, amando uns aos outros. Eu coloquei na capa aí do nosso estudo um texto, esqueci do pastor Glênio, que ele escreveu. Eu achei tão lindo, eu chorei tanto lendo esse artigo aqui, irmão. Preciosíssimo. Como sei que nasci de novo. Vê aqui se depois você passa no teste, leia depois este artigo, muito interessante. Como sei que nasci de novo. Eu não vou ler para a gente não perder tempo aqui agora, mas vocês têm, leva para casa, faça uma leitura, faça uma releitura, vá aos pés do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai lhe tocar e trazer a direção para a sua vida. Está entendendo, irmão? Então, vamos para um outro elemento e o último aqui. Há um outro elemento que constitui o verdadeiro líder: envolvimento. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação. Não ficam sentados nos bastidores dizendo a todos o que fazer enquanto vivem de modo confortável e distante da luta.
O verdadeiro líder indica o caminho, ele vai à frente de seus seguidores na batalha. Foi assim com Jesus, foi assim com Pedro. Vamos ler aqui João 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Muito bem. Irmãos, a questão do envolvimento, mas eu não sou líder, líder é só aquele que tem o encargo da palavra. Não, irmãos, todos nós, no corpo de Cristo, somos líderes. Como assim? Lá na sua casa você é um líder, você tem as suas responsabilidades. Ser o cabeça da sua esposa, a mulher, é aquela mulher virtuosa, referindo-se à igreja, é uma figura da igreja em casa. Ela tem as suas iniciativas, ela que tem seus envolvimentos nas suas tarefas caseiras ali. Estão me compreendendo? Então, tem que haver este envolvimento. Irmãos, é tão triste quando você vai visitar alguém, você vê a casa está uma bagunça. Qual que, não crítica, mas o que você vai pensar ali? A dona dessa casa aqui, que cuida dessa casa, não tem envolvimento com as tarefas domésticas. Ela não é uma líder naquilo que concerne as suas responsabilidades diárias. Estão me compreendendo? Coisas simples, detalhes. Eu não quero entrar aqui em mais pequenos detalhes, porque isso aqui tem que ser panorâmico, você tem que buscar os pés do Senhor, porque se o Espírito revela a mim, revela a vocês, agora nós temos que buscar, irmãos. Não vai cair do céu no nosso colo. Ore por visão espiritual sobre a questão da curiosidade, das nossas iniciativas, dos nossos envolvimentos, né? Ele vai mostrar tudo isso. Então aqui, Jesus, olha que tipo de líder era Jesus. Vocês se lembram aqui que os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, e quando chegaram então aqueles soldados para prender Jesus, quem que era o líder deles ali? Jesus. O que Jesus fez? Olha aqui, irmãos, olha o envolvimento de Cristo, olha a iniciativa de Cristo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, que a palavra que aparece aí? Adiantou-se e perguntou-lhes. Então, ele era o líder deles, então eu vou morrer por eles. Eles são meus discípulos, então eu tenho que dar o exemplo para eles. Adiantou-se para protegê-los. Quando disse: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus. Lembra que Jesus Cristo disse: eu sou. Todos caíram por terra. O que aconteceu conosco? Levantaram meio assustados. Gente, a gente caiu, porque ele disse: eu sou. Que palavra, hein? Eu sou, a voz dele é poderosa. Eu sou, todos caíram. Levantaram, ele estava assim: pode me manietar agora, pode me amarrar. Ele deixou, ele se entregou na mão daqueles pecadores. Ele se entregou por mim e por você, meu irmão. Lembra quando o apóstolo Pedro estavam lá em Atos capítulo 4, vamos para lá, aí o próximo livro, Atos capítulo 4, que Pedro estavam perante o Sinédrio, que prenderam eles, e aí eles disseram o seguinte, versículo 16, olha que interessante, irmãos, versículo 15, Atos 4:15, e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pedro e João, né? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Eles eram autoridades. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Hoje em dia, as autoridades falam: não se aglomere, não se reúne, tal. E aí? Você vai ficar com qual palavra? Temos que obedecer às autoridades, sim, mas desde que as autoridades não intervenham naquilo que é precioso aos olhos do Senhor, a sua igreja. Olha que Pedro respondeu, diante do Sinédrio, irmão, diante de soldados armados. Pedro, que havia negado Cristo 3 vezes, agora aqui diante de soldados armados, ele poderia até ter ceifado a sua vida. Mas Pedro e João lhe responderam:
Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aquilo que vocês disseram, para não falar mais neste nome, olha o versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não vamos deixar. Vocês são autoridade? Sim, ele até escreveu lá na sua carta sobre submeter as autoridades, desde que as autoridades não venham corromper ou tentar fazer com que realmente nós agimos contrário àquilo que Deus disse. Temos que obedecer ao Senhor e à sua palavra, não a homens, porque toda autoridade foi constituída por Deus e Deus não se contradiz. Estão me compreendendo, irmãos? Então Pedro era um líder por excelência, tinha um espírito excelente na vida dele. Vamos avançar mais um pouquinho. Então aqui, Jesus vem uma noite, ele está andando sobre a água. Quem salta fora do barco? Pedro. Ele está andando sobre a água e os demais apenas olhando para cima, talvez tentando se certificar de que não cairiam ao mar na tempestade. E Pedro está lá fora na água. Este é o envolvimento sério. Jesus estava lá e ele foi ao seu encontro. Mateus 14, 29, que diz assim: e ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, aqui também eles tiveram uma revelação. Se você ler o versículo 33 de capítulo 14, agora sabemos que tu és o Filho de Deus. Filho de Deus. Mas, irmãos, tu és o Filho de Deus e nós agora não temos mais dúvida desse fato. Mateus 14, 33. Então, irmãos, agora aqui tem uma lição para nós também muito interessante. Quero fazer uma aplicação. É no meio das tempestades, é no meio dos reveses da vida, que se você prestar bem atenção, você vai ter o falar de Deus. Lembra do Salmo 46? Vamos lá, lê alguns versículos desse salmo aqui. Salmo 46, vamos ler o versículo 2 até o 5. Olha que interessante. O primeiro versículo fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem para a gente nas tribulações. Então, se Ele é tudo isso, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Agora, olha o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosíssima. Então, irmãos, é no meio das tempestades que a gente pensa que é tão ruim, é o melhor lugar para o Filho de Deus estar. Das tribulações, do sofrimento, da dor, você vai ver tão nitidamente o falar de Deus. Você vai ser tão tocado pelo Senhor, que num momento de tristeza, quando alguém chega para você o seguinte, fala assim, olha, não temas. Você já vai escambar em choro. Eu lembro no velório do meu pai, eu estava achando estranho, porque meu pai tinha falecido. E eu falei, será que eu estou sendo duro? Meu irmão chorando, minha irmã chorando, minha mãe chorando, os meus colegas chorando, meus amigos, que era amigo que conhecia meu pai, e chorando, e eu não. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou com um coração de pedra? Aí no dia, na hora que foi trazer a palavra, o pastor Otoriel trouxe uma palavra, ele abriu as escrituras e leu, eu sou aquele que te consola. As lágrimas desceram. Falei, obrigado, Pai, obrigado. Que gostoso ser tocado pelo Senhor.
Que gostoso saber que nesses momentos tão de dor, o Senhor é aquele que cura, que sara, que restaura, que levanta o nosso rosto. Irmãos, é tão bom em meio às tempestades da vida ouvir Deus. Ele vai falar usando o irmão, usando a irmã para te consolar. Isso é maravilhoso. Vamos aqui encerrar, irmãos. Então, Pedro, ele fez todas as perguntas. Ele foi o primeiro a seguir em frente, assumindo qualquer responsabilidade do que precisava ser feito, e ele queria estar no meio de tudo. Pedro era feito dessa matéria-prima, uma curiosidade insaciável, uma disposição de tomar a iniciativa e uma paixão pelo envolvimento pessoal. Agora, irmãos, não esqueça disso que nós colocamos aqui. Estava ao encargo do Senhor treiná-lo e moldá-lo, pois, francamente, se esse tipo de matéria-prima não for submetido ao controle do Senhor, pode tornar-se absolutamente perigosa. Então Pedro foi moldado. E domingo que vem nós vamos voltar aqui, começar por esse versículo de 1 Pedro 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro foi ou não foi moldado? Servir uns aos outros, não segundo a sua própria curiosidade, não segundo a sua própria iniciativa, não segundo o seu próprio envolvimento, mas cada um conforme o dom que recebeu. Vocês entendem, irmãos? Que coisa maravilhosa é isso? Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, graças te damos pelo teu falar. Tu és um Pai tão maravilhoso. O Senhor tem falado conosco. A despeito das nossas fraquezas, o Senhor é aquele que tem nos conduzido em triunfo sobre todas as coisas. Continue nos moldando, Pai. Continue nos avivando, nos despertando. Derrama sobre cada um de nós o avivamento da Tua parte, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para que nós sejamos curiosos, moldados pelo Senhor. Tenhamos iniciativa segundo o Teu trabalhar e um envolvimento segundo a Tua graça. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.